Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sou a professora Cleide, de Língua Portuguesa. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de lembrá-los que vocês devem acessar o Classroom e vocês vão fazer o que mesmo? Vocês vão marcar a presença realizando uma atividade. E depois, as demais atividades, é claro, vocês farão e vocês vão apresentar ao seu professor e os alunos que não têm acesso à plataforma devem ir até a sua escola para retirar o seu trabalho, as atividades realizarem e, enfim, né, fazendo tudo certinho. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de algo muito interessante. A temática da nossa aula hoje, galera, é gênero crônica. Orações coordenadas. Nós vamos retomar as orações coordenadas. Vocês se lembram que na aula passada nós falamos sobre isso? Aliás, nós falamos várias aulas sobre as orações coordenadas. Hoje nós vamos finalizar as orações coordenadas através de exercício. Mas eu quero dizer para vocês que as orações coordenadas não param por aqui. É claro, existem mais conectivos, existe mais conjunções a respeito das orações coordenadas. E hoje nós vamos falar sobre o gênero crônica. Então, turma, para essa aula nós temos alguns objetivos, como todas as aulas, e nós precisamos contemplar esses objetivos. Vamos lá? Identificar as características do gênero crônica no tipo argumentativo, interpretar texto do gênero crônica identificando o tema, finalidade e informações explícitas e implícitas. Reconhecer alguns conectivos das orações coordenadas no texto. Ok, turma. Então vamos lá. O que é uma crônica? Muito bem. O que é uma crônica? A crônica, gente, é um gênero, é um texto que ele faz parte do nosso cotidiano. Podemos dizer assim, é aquelas rodas de conversas que acontecem entre famílias, entre amigos, e a crônica, ela não tem um compromisso com o leitor, no sentido de, aqui nós estamos falando da crônica argumentativa. Então, na aula passada nós falamos o que mesmo? Artigo de opinião. O artigo de opinião, ele tem o intuito do quê? De convencer ou de persuadir o leitor sobre aquele ponto de vista que o autor ele está colocando ali no texto. Aqui na crônica não tem esse propósito. O propósito da crônica é o quê? O propósito da crônica é induzir o leitor ou fazer com que o leitor pense de uma maneira diferente. O termo crônica, vamos falar sobre isso? Por que o termo crônica? O termo crônica do latim crônica. Por que crônica? Porque remete à palavra essa palavra vem do latim, que remete à palavra cronometragem, tá? Cronômetro. Significa nos tempos de cristianismo uma descrição dos acontecimentos em sua ordem cronológica. As primeiras crônicas publicadas no mundo surgiram no ano de 1799. Guarde essa data aí, tá? Através da publicação de um jornal de Paris, o Journal des Débats, né? Claro, né? Na linguagem deles, no francês, é uma outra pronúncia. Então, nesse jornal foi publicado a primeira crônica em 1799. Vamos ver se você prestou atenção, ok? Vamos fazer esse quiz? Em que ano foram publicadas as primeiras crônicas no mundo? Letra A, 1799. Letra B, 1930. Letra C, 1797. O
minutinho só e já retornamos. Ok, gente? Vamos à correção? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Claro, né? A gente marcou a data certinho. As primeiras crônicas publicadas no mundo surgiram no ano de 1799 através da publicação de um jornal de Paris, o Journal des Débats. Ok? Aqui está no mundo. Ah, professora, mas eu não quero saber do mundo, eu quero saber no Brasil. Nós vamos falar sobre isso. Aí aqui eu coloquei uma figurinha, né, do jornal de antigamente, mas continuando a nossa aula. O surgimento das primeiras crônicas remete ao surgimento dos escribas que estavam a serviço do rei. Faraó, cujo papel era registrar as operações de compra e venda, além de acompanhar o dia a dia dos reis nas campanhas de guerra, descrevendo as derrotas, vitórias e conquistas. O marco inicial dessa modalidade literária no território brasileiro é através da a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Entretanto, o surgimento da crônica está ligado ao projeto literário do século 19, turma, no qual as crônicas passaram a fazer parte do conteúdo de jornais impressos, sendo Machado de Assis o primeiro escritor. Grande Machado de Assis. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre as grandes obras de Machado de Assis, ok? Então, aqui, antigamente, as crônicas não tinham esse nome crônica. Então, o que aconteceu? Como se fosse uma espécie de registro. O registro de nascimento do nosso país, do Brasil, ok? Que eles mandavam uma carta contando sobre as terras. O surgimento da crônica está ligado ao projeto literário do século XIX, no qual as crônicas passaram a fazer parte do conteúdo de jornais impressos. Vamos lá? Qual foi o principal escritor nesse contexto literário? Lembra que nós falamos sobre isso? Grande esse escritor, não é? Letra A, José de Alencar. Letra B, Guimarães Rosa. Letra C, Machado de Assis, ok? Vejam lá, marque certinho a questão e já retornamos.
Vamos à correção? Machado de Assis. Claro, nós falamos sobre isso, né? Machado de Assis, 1839, 1908. Data de nascimento, data de falecimento. É um dos maiores representantes da literatura brasileira. Ele foi o quê? Contista, cronista, jornalista, poeta e teatrólogo. Teatrólogo, o que é, professora? Escritor de peças teatrais, ok, galera? Vamos lá para a telinha? No Brasil, a crônica se consolidou em 1930. É disso que precisamos saber. 1930. Por meio de grandes nomes do nosso contexto literário. Além de Machado de Assis, claro, que foi o primeiro que introduziu, nós temos outros grandes cronistas também. Vamos lá? Carlos Drummond de Andrade, vocês devem conhecer, claro. Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Além disso, turma, nós temos muitos e muitos outros cronistas, ok? Continuando a nossa aula. Vamos para o nosso gênero crônica, sobre as características da crônica. O que é essa crônica? Como que ela é elaborada? Vamos ver? É um texto curto e leve, que tem por objetivo divertir o leitor ou fazer refletir sobre a vida. O número reduzido de personagem, ou seja, personagem quase nada. Tempo e espaço limitados, que não é aquele texto que tem que é muito ampliado, que tem o tempo. Ele é escrito dentro de um tempo, naquele tempo, dentro daquele contexto, e é muito limitado. Continuando, o narrador, ele é observador, personagem ou narrador-personagem. Narrador-observador, ele pode ser narrado na terceira pessoa, ok? Linguagem formal ou informal, conforme o estilo e as intenções do autor. Textos abordando o cotidiano ou fatos de interesse público. Sabe aqueles temas que está rolando, como vocês dizem, né? Está rolando da boca do povo, digamos assim, né? Então, são esses temas que são abordados na crônica. Tudo bem? Eu trouxe um texto aqui para vocês, que é um texto muito interessante. E esse texto, ele fala sobre relacionamentos. E o título desse texto é muito assim, diferente. Vocês concordam que é diferente? Qual é o título desse texto mesmo? Revogue-se. Revogue-se. Por que revogue-se? No direito, nós sabemos que revogar é como se fosse abolir, desfazer, né? Aqui no texto da Lia Luft, ok? A Lia Luft é uma grande escritora, turma, tradutora aqui no Brasil, muito famosa, escreveu várias obras também. E uma das obras que ela escreveu é que está esse conto Revogue-se, pensar é transgredir. Então eu oriento que vocês possam buscar esse livro e ler também várias crônicas. É claro que aqui tem algum fragmento só. Essa palavra revogue aqui nesse sentido é no sentido de conduzir o leitor a pensar sobre o relacionamento, ok? Vamos ler? Relacionamento se constrói ao longo dos anos de sua duração. Os dois parceiros vão tramar consciente ou inconscientemente a teia que os vai envolver ou separar. O casulo onde vão abrigar ou sufocar seus filhos. Estamos falando o que mesmo? De relacionamento. De relacionamento de quem? Do casal, dos filhos, as pessoas que vivem ali no mesmo ambiente da casa.
Amor não deveria ser prisão ou dever, mas crescimento e libertação. Porém, se gostamos de alguma coisa ou de alguém, queremos que esteja sempre conosco. Perda e separação significam sofrimento, mas não o fim da vida, nem o fim de todos os afetos. Certa vez me entregaram um bilhete que dizia: se você ama alguém, deixa-o livre. O que será que essa crônica nos leva a pensar? Será que ela nos leva a mudarmos o nosso comportamento com relação às pessoas a quem amamos? Será que é isso? Será que nós temos que refletir sobre o nosso comportamento na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos? Será que a autora ela está falando sobre isso? Vamos lá? Poucas afirmações são tão difíceis de cumprir. Poucas contêm tamanha sabedoria em relação aos amores, todos os amores, filhos, amigos e amantes, né? Então, está falando do quê? De relacionamento de filhos, está falando de relacionamento de amores e enfim, de pessoas que se amam. Continuando o texto. Amor é risco, viver é risco, pois permitir até querer que o outro cresça ao nosso lado pode significar que crescerá afastando-se de nós. Mas essa é a força e a beleza do desafio de uma vida a dois. O outro, crescendo, pode se abrir mais para nós que participaremos dessa expansão. Instaura-se uma instigante parceria amorosa, na qual o tempo não servirá para desgaste, mas para construção. É um processo de refinamento da cumplicidade que brilha em algumas relações, mesmo depois de muitos anos, muitas perdas e muitos difíceis recomeços, desde que haja sobre o que reconstruir. Então, relacionamento sempre há a possibilidade de reconstrução, ok? Para que o relacionamento seja duradouro, é necessário que a gente sempre reveja o nosso comportamento. Tudo bem? Continuando a nossa aula. Questão de número 1. Vamos lá? No primeiro parágrafo, a cronista situa o tema a ser desenvolvido e ela aborda. Letra A. Relacionamentos entre parceiros de um casal e também entre pais e filhos. Letra B. Reconstrução entre parceiros no casamento e também entre pais e filhos. Letra C. Recomeços entre parceiros de um casal e também entre pais e filhos. Lembra que eu ressaltei sobre isso? Vamos lá, marcar a resposta correta e já voltamos.
Vamos à correção? Letra A, relacionamentos entre parceiros de um casal e também entre pais e filhos. Então, a autora aqui nesta crônica, ela defende um ponto de vista, ok? Que seria esse. Questão de número 2. Quando um autor defende seu ponto de vista numa crônica, classificamos como: letra A, crônica argumentativa, letra B, crônica humorística, letra C, ou crônica narrativa. Essa crônica, ela é de cunho mesmo? O que ela defende mesmo? Vamos lá, marcar a resposta? Ok, turma? Vocês acertaram, claro, porque várias vezes durante ali no início eu já falei que essa resposta seria a letra A, crônica argumentativa, turminha. Geralmente o autor defende o seu ponto de vista, apresentando argumentações, não com o propósito de convencer ou de convencer o interlocutor ou interlocutora, mas levando ou levando a pensar numa outra perspectiva. Então, a crônica, ela não tem esse compromisso de convencer o leitor ou interlocutor, tá? Mas sim de conduzir esse leitor ou interlocutor a pensar de uma maneira diferente, um outro âmbito, uma outra perspectiva. Tudo bem? Continuando a aula. Questão de número 3.
Crônicas como essa de Lia Luft, quem é a escritora mesmo? Lia Luft, guarde esse nome e vocês vão pesquisar na internet as obras dela. São do tipo argumentativo, porque o texto apresenta o ponto de vista e opiniões do autor sobre determinado tema. Por onde circula esse gênero textual? Veja lá. Onde as crônicas argumentativas são publicadas? Onde as crônicas são publicadas? Lembra na telinha que eu coloquei lá que a primeira crônica, turma, foi lá em Paris, daí tinha uma fotinha ali do lado, eu comentei? Então, é mais ou menos isso. Vamos lá responder? Vamos à nossa resposta? Correção. Normalmente, as crônicas argumentativas são publicadas em jornais e revistas e mais tarde podem ser reunidas em um livro. Então, turminha, geralmente as crônicas elas são escritas para serem publicadas nos jornais. Se você pegar aí a Gazeta do Povo, sempre tem uma crônica, tudo bem? Você pegar um outro jornal, então são veiculadas nesses meios de comunicação, ok? Depois disso, aí tem os nossos escritores, os nossos cronistas literários, eles reúnem num livro e colocam lá várias crônicas. Continuando a nossa aula. Com que finalidade ou objetivo a autora produziu essa crônica? Letra A,
Convencer o interlocutor que os relacionamentos estão errados. Veja lá, convencer. Letra B, induzir os leitores para que reflitam e modifiquem seu comportamento, aprendendo a amar o outro sem excesso de cobrança. Marque a alternativa correta e já retornamos. Vamos à correção? Letra B, induzir os leitores para que reflitam e modifiquem o seu comportamento, aprendendo a amar o outro sem excesso de cobranças. Muito bem. A crônica, ela não tem esse propósito de convencer o leitor, mas sim, como diz a resposta, induzir, levar o leitor a pensar numa outra perspectiva. Vamos para mais uma questão? Na crônica argumentativa, o autor defende seu ponto de vista apresentando argumentações, não com o propósito de convencer o interlocutor ou interlocutora, mas levando-o a pensar numa outra perspectiva. Nós temos aqui a conjunção mas. Lembra que nas aulas anteriores, 4 aulas, que nós vimos sobre as orações coordenadas e as orações coordenada sindética? Tudo bem? Então, qual é a função desse conectivo? Como que nós chamamos? Que tipo de relação que ela tem com a primeira oração? Letra A. Alternativa, de alternância, né? De adversidade, que é adversativa, ou de adição, que é aditiva.
marca a alternativa correta e já voltamos. Vamos à correção? Letra B tem um sentido de oposição, que chamamos adversativa. Não com o propósito de convencer o interlocutor ou a interlocutora, mas levando-o a pensar numa outra perspectiva. As orações coordenadas sindéticas adversativas são aquelas que expressam um pensamento que se opõe, que contrasta com o anterior, com a oração anterior, como se frustrasse a oração, no sentido de frustrar. Eu falo uma coisa, mas a outra oração, ela se opõe. Ok? Continuando a nossa aula. Estamos aqui diante de um quiz. Vamos ler? Você sabe o que há de errado com sua mãe? Não. No entanto, ela foi ao médico hoje. Eu adoraria ser. Não. O quê? Você não acha que ela está esperando um bebê? Acha? Um bebê? Porque ela iria querer uma criança? Ela já tem a mim. Sim, ela deve ter aprendido a lição. Aqui nessa alternativa que vocês vão identificar. Vamos lá? No segundo balão do primeiro quadrinho há uma conjunção. Tudo bem? Sim, há uma conjunção. Que tipo de relação tem com a oração anterior? Então, o que vocês farão? Lerão novamente aqui o quadrinho e vão identificar essa conjunção. E vão escrever que tipo de relação tem. Só isso que vocês vão fazer, tudo bem? Já voltamos.
Vamos corrigir essa questão? Correção, relação de adversidade, ou seja, oposição, podemos chamar assim. Classificamos como oração coordenada sindética adversativa. Você sabe o que há de errado com sua mãe? Essa é ali que está no texto, né? A oração. Não, no entanto, ela foi ao médico hoje, que poderíamos substituir pelo conectivo mas. Se você marcou que é relação de adversidade, se você escreveu aí no seu caderno, tudo bem. Mas faça aqui completo como está aqui na telinha. Tudo bem, galera? E, enfim, finalizamos a nossa aula de hoje. E é claro que nós nos encontraremos nas próximas aulas. E eu espero vocês. O que nós aprendemos nessa aula? Vamos lá? Aprendemos nessa aula sobre o gênero crônica argumentativa, que traz argumentos sobre um ponto de vista. O intuito, só reafirmando, não é convencer, mas despertar ou induzir, trazendo justificativas. Pode-se utilizar da linguagem coloquial ou formal, dependendo do público que o autor deseja alcançar. Relembramos também as orações coordenadas. Ok, turma? Então, eu quero encerrar a minha aula de hoje, desejando a todos bons estudos, que vocês aproveitem muito bem esse conteúdo, releia, copie no seu caderno, né? Deixe bem organizado e façam as atividades e se cuidem, ok? O meu abraço a todos e a todas e até a próxima aula.